Jesus Cristo. Amém, irmãos? Irmãos, eu confesso para vocês mais uma vez que hoje eu queria ser ministrado. Mas eu também percebi aqui que a palavra, quando Jesus falou para aquela mulher lá naquele tanque, ela se cumpre em nosso meio. Porque a Bíblia vai dizer que aqueles que ouvem a palavra de Deus, um rio realmente flui no seu interior. E eu estava realmente, falei, pastor Rogério, eu orei em casa, eu estava orando, sentei, levantei, deitei, acordei, dormi, orei, falei, Senhor, dá-nos a palavra. A tua igreja precisa, a tua igreja, Senhor, não é qualquer uma, ela precisa ouvir uma palavra. Deus tenha misericórdia e graça. E no decorrer do culto, irmãos, aqui a palavra foi fluindo no meu coração. Amém? Engraçado que eu coloquei aqui um tema. Quando Yasmin começou a cantar, o Senhor falou assim, fecha, o tema é esse. Amém? No meu coração, o tema é esse. E o pastor Rogério falou, eu convido a você da mesma forma, não venha de casa para a igreja sem um propósito. Peça para Deus falar com você, e Deus, pela sua infinita misericórdia, independente de quem esteja pregando, Ele vai usar para falar com você. Ele fala com você porque Ele te ama. Ele usa o pregador para falar com você, não é isso, pastor? Porque Ele nos ama. Amém? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo de número 11. A obreira Maiane, ela veio aqui. Maiane, quando você está na presença do Senhor, quando você está orando, buscando, lendo a palavra de Deus, Deus ele coloca a palavra na boca. A gente às vezes quer pedir desculpa por aquilo que Deus mandou falar. Não. A Bíblia vai dizer, abre bem a tua boca e eu encherei. A palavra vai chegar em algum lugar. Ela não volta vazia. E se o Senhor falar com você nessa noite, glorifique. Se doer, glorifique também. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. No livro de 2 Samuel, capítulo de número 11, e o tema que eu quero colocar para essa mensagem é: ajuda-nos a ser fiel. Amém, irmãos? Eu coloquei aqui, mas aí quando fechou, o tema, ele fechou junto com o louvor que Yasmin cantou, que é: ajuda-nos a ser fiel. E se a gente vê na Bíblia, a gente vai ver um homem desesperado com seu filho, que desde a infância era endemoniado. O pai falou, Senhor, me ajuda a crer. E por que não pedir a Deus nessa noite a ajuda dele para você ser fiel? Porque a nossa vitória está alienada na nossa fidelidade ao Senhor, no nosso temor ao Senhor, na nossa obediência ao Senhor. Amém? No Novo Testamento, lá a Bíblia vai dizer, se não faz de memória, no livro de Lucas, Jesus ele chega para aquela multidão que ouve e fala, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Imagine Jesus falando isso, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? E nesse momento eu entro com esse tema dizendo, ajuda-nos a ser fiel, Senhor. Amém? Essa palavra eu queria que você lesse comigo até um certo ponto, que diz assim, livro de 2 Samuel, capítulo de número 11, versículo 1 a seguir, que nos diz assim: e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon, e cercasse Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Irmãos, nós sabemos que Jerusalém na Bíblia é o lugar, é a capital, é o centro da adoração, né? Nós sabemos, lembramos muito bem da história daquele eunuco que saiu de Jerusalém porque ele estava no lugar, né, onde estava o templo, adorando a Deus. Mas quando eu leio essa palavra, o Senhor também fala no meu coração que todo aquele que foi regimentado, né, todo aquele que se inscreveu, se regimentou para a peleja, ele não pode ficar parado. Ele não pode ficar em casa, ele não pode ficar em Jerusalém. Por mais que o tempo seja propício para ficarmos em casa,
tomando um chocolate quente, comendo uma sopa, tomando uma sopa, né? Com a meia debaixo do cobertor, assistindo um filme na Netflix. Mas aquele que foi regimentado, aquele que foi convocado, aquele que foi chamado, aquele que se apresentou diante do Senhor, ele está diante de uma grande peleja. Mas é o Senhor que nos concede a vitória, amém? Mas nessa noite que possamos juntos pedir a Deus que Ele nos ajude a ser fiel. Essa palavra fala claramente que o povo no passado, ele desejava, ele pedia a Deus um rei, porque o povo não havia, o povo viu que não havia coerência nos filhos de Eli. Eli já estava velho. Deus ouve o seu povo, né? Falando, olha Samuel, fala com o povo que ele não, Samuel, ele não rejeitou você para governar, mas rejeitou a mim. Mas Deus agora prepara um rei segundo o coração do povo e levanta-se Saul. Mas Saul não agradou o Senhor. Saul era um homem pervertido. Saul era um rei pervertido. Saul era um rei que desonrava, desobedecia a palavra de Deus, e Deus havia rejeitado. Haja vista que ele ficou mais ou menos uns 20 anos ainda no reinado, mas rejeitado por Deus. Mas nos conta a palavra que Deus ele procurando, como o pastor Rogério pregou aqui, falou aqui anteriormente, que Deus ele busca, Deus ele procura os verdadeiros adoradores, encontra Davi lá cuidando das ovelhas do seu pai, sendo rejeitado até mesmo pelo seu próprio pai, que havia o esquecido. Eu não sei se foi o pastor falando, mas foi hoje aqui, que pode porventura uma mãe esquecer o seu filho que amamenta? Irmãos, eu digo para você que existe mãe que esquece, mas Deus jamais esquecerá de mim e de você e das suas promessas. Aleluia! Deus agora escolhe aquele menino que foi rejeitado, aquele menino que foi reprovado pelos seus irmãos, até mesmo pelo seu pai, para ser agora rei de Israel, para estar na frente da peleja, para estar acompanhando o seu povo, para estar direcionando o seu povo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas nesse dia, Davi decide ficar em casa. Nesse dia, Davi decide descansar. Nesse dia, Davi decide tirar umas férias. Olha, vai lá, soldado, por favor, manda chamar ali Joabe, fala para ele para ficar na frente. O que eu entendo com isso? A minha responsabilidade, a sua responsabilidade diante de Deus, não é diante do pastor Rogério, não é diante do homem, é diante de Deus, porque nós devemos ter sinceridade diante de Deus, né? Se eu estou de folga, se eu estou de férias, se eu não estou fazendo nada, eu vou ficar fazendo o que em casa? Eu vou para a igreja. E o pastor falou aqui, né? Irmãos, esse é o melhor lugar para você estar. Esse é o melhor lugar para você estar. Mas talvez você pode falar para mim, olha, evangelista Rodrigo, eu briguei com meu marido, não vou para a igreja não. Tá aí o motivo para você vir para a igreja. Porque Satanás, ele sabe. Não, eu briguei com meu patrão, estou injuriado, eu falei uns negócios lá que eu deveria ter falado, eu sei que eu estava errado mesmo. Outro motivo para você vir para a igreja, porque aqui é o lugar onde Deus ele ordena a bênção e renova as tuas forças. Aleluia. Mas Davi decidiu ficar em casa. E nos conta a história, irmãos, que lá no seu terraço, eu não sei se foi no primeiro dia, eu não sei se foi no segundo dia, eu não sei se foi no terceiro dia, mas a Bíblia fala que lá de cima do seu terraço, ele vê uma mulher despida, tomando banho ali. Ele ficou admirado com aquela silhueta, com aquele corpo, e procura saber quem é aquela mulher de Urias. Cadê Urias? Está na guerra. Ajuda-nos a ser fiel, Senhor. Ajuda a nós sermos fiéis, Senhor. Oh, aleluia. Deus jamais pegará o culpado como inocente, e o inocente como culpado. Oh, aleluia. Deus, ele é Deus de justiça. Urias está onde? Está na guerra. Com quem? Com Joabe. Deixa lá. Manda buscar Betseba.
E nos conta, irmãos, a história, nós conhecemos muito bem, que agora Davi, ele dorme com Betseba. Não sei se foi só uma noite, não sei se foi só 2 noites, ou 3 noites, não importa. Mas a Bíblia vai dizer que Betseba agora manda avisar o rei que ela está grávida. E nos conta, irmãos, a história que o rei agora, preocupado, querendo esconder o seu erro, querendo esconder a sua irresponsabilidade, nos conta a história que o rei agora manda buscar Urias na guerra. Agora eu quero te convidar para você sair de Jerusalém e ir para o campo de batalha. Oh, aleluia! Eu quero que você se transponha agora do castelo, do lugar de conforto, do lugar de desejo, do lugar de prazer, e venha para a guerra. E Urias está lá pelejando juntamente com Joabe. Talvez Joabe também está lá um pouco zangado, revoltado. Eu estou conjecturando, eu estou imaginando que Joabe falou: olha, o rei deveria estar aqui nessa hora. Eu não sei o que resolver nesse momento. O rei deveria estar aqui, né? Sei lá, eu estou imaginando no campo de guerra, no campo de batalha. Eu quero que você pense comigo. E naquela hora ali, naquela peleja ali, chega alguém com uma carta dizendo: ei, o rei Davi mandou uma carta para Urias. Quem é Urias? Ele presente. Aleluia. Urias estava na guerra. Urias estava na peleja. Irmãos, e nos conta a história que agora o rei, ele manda buscar Urias para ir para a sua casa. Aí onde está, aleluia, a parte deliciosa dessa mensagem. O rei conversa com Urias, o rei chama e fala: Urias, você hoje está de folga. Eu não sei quantos dias Urias passou do campo de guerra até Jerusalém, mas Urias veio com o coração lá na guerra, porque ele sabia que o exército de Israel, exército esse que Davi almejava, exército esse que Davi desejava, exército esse que Davi sonhava se alistar. Mas Davi, nesse dia, ficou em Jerusalém. E Urias está com o coração, irmão, com o coração, com o mesmo sentimento que Davi estava quando estava no campo de batalha e viu o gigante Golias encarando, zombando, confrontando, afrontando o exército de Israel. E agora, Davi, um homem segundo o coração de Deus, despreza o exército. Enquanto Urias é trazido para a sua casa, e o rei fala: olha, Urias, vá para a sua casa, dormir com a sua esposa, fique à vontade. Se fosse nos dias de hoje, vem cá, vou te dar até um cheque em branco. Compra o que você quiser. Toma aqui, está assinado, bote o preço. Agora imagine um cheque em branco dado por um rei. Qual seria o valor que você poderia colocar e ele poderia cumprir? Oh, irmãos, preste atenção, nos ajuda, Senhor, a ser fiel. Repita comigo: nos ajuda, Senhor, a ser fiel. Oh, aleluia. Quando eu li essa palavra pela primeira vez na minha vida cristã, quando o Senhor fez com que eu prestasse atenção em cada passo, em cada sentimento. O Senhor fez com que eu prestasse atenção em cada reverência que Urias tinha. E nos conta a história, irmão, que chega no ouvido do rei: rei, sim, Urias, o homem que o Senhor trouxe de lá da guerra para ficar com sua esposa, para ir para sua casa, porque o objetivo de Davi era fazer com que Urias, dormindo com a sua mulher, eu vou ficar livre da acusação de que eu fiquei com ela, adulterando com ela, e ele vai ficar como pai do meu filho, ou do filho de Betseba, com ele, porque ele queria fugir da sua responsabilidade. Aleluia. Mas nos conta a história que chega ao ouvido de Davi dizendo: rei, o homem está dormindo lá na porta de casa, nem entrou dentro de casa. O homem está na porta, não entrou não, rei. Ele viu dentro do seu interior o sentimento de que ele não podia desfrutar dos prazeres, ele não podia viver uma vida a qual o rei estava oferecendo, tendo a consciência de que Joabe estava lá na peleja, no frio, no sofrimento, na luta, na dor, e ele em casa desfrutando com a
a sua mulher. E agora, irmãos, nos conta a história que, aleluia, o rei Urias, ele volta para a peleja, e o rei agora manda outra carta dizendo: olha, coloca Urias na frente da guerra, coloca Urias na frente da peleja, na parte mais difícil, naquela parte que é para matar logo. Ele queria esconder o seu problema, o seu pecado. E nos conta, irmãos, a história que não foi diferente, não deu outra. Urias era um soldado, mas ele não estava preparado para a frontaria, para ficar na frente. Nós sabemos que, vemos nos filmes de época, né, nós vemos que o soldado naquela época, né, e também nos dias atuais, cada um ele tem a sua posição, cada um ele tem o seu ponto estratégico, né, cada um ele tem um preparo, e Urias estava ali como soldado, estava auxiliando, ele não foi preparado, projetado para estar de frente. E na primeira, Urias morre. Na primeira, Urias morre. E eu consigo ver na vida de Urias um homem fiel a Deus. Eu consigo ver na vida de Urias um homem temente a Deus. Mas Deus não deixou Davi como inocente. Deus não deixou Davi como inocente. Aleluia. Deus, ele fez justiça. E nós conhecemos muito bem a história. Eu cheguei até aqui para você ver um homem que era fiel à sua nação. Eu cheguei até aqui para você ver um homem que era fiel ao seu rei, era fiel ao seu comandante, era fiel a Deus. Porque ele sabia que aquela peleja não era só do homem, aquela peleja era do Senhor. Porque quem estava lá era o exército do Deus vivo. Irmãos, Deus está à procura não só também de adoradores, mas de homens e de mulheres fiéis, que tenha consciência que está nesse mundo, que esse mundo é um mundo de peleja, que toda vez que você sai da sua casa, toda vez que você fecha a porta atrás de você, você vai entrar em uma peleja, e o que Deus espera de mim e de você, é que o nome do Filho, aleluia, seja glorificado em nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. No culto do estudo, no culto da palavra, na terça-feira, o pastor Rogério pregou aqui dizendo, né? E eu peguei aquela parte para mim, para usar nessa noite, quando ele disse, aleluia, quando Jesus Cristo, Deus foi glorificado em Jesus. E o que Jesus agora espera é que a gente venha ser, é que Jesus, que ele venha ser glorificado em nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E a Bíblia vai dizer no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, que o nome do Senhor, ele é blasfemado, ele é ridicularizado, ele é blasfemado por causa de muitos de nós. Aleluia. E vemos a palavra, aleluia, louvado seja o nome de Deus, um certo homem que conhecia, aleluia, os mandamentos, que conhecia a palavra de Deus, o nome de Nicodemos. E eu fico a imaginar um homem que dizia ser fiel, um homem que dizia ter conhecimento, era fariseu, ter conhecimento das Escrituras. E eu fiquei a imaginar, falei, meu Deus, por que Nicodemos foi de noite? Por que Nicodemos foi de noite procurar Jesus? Nicodemos não queria se expor. Nicodemos não queria aparecer conversando com Jesus, tirando a dúvida, se humilhando, buscando ser fiel ao Filho de Deus diante dos seus companheiros. E ele foi de noite não é um lugar. A Bíblia fala que o dia tem 12 horas, né? E Nicodemos foi de noite procurar Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Nicodemos, ele conversando com Jesus ali, Jesus fala assim, olha, tu sendo doutor, conhecedor, é necessário, aleluia, que venha nascer de novo, Nicodemos. É necessário que venha nascer de novo. Eu estava no meu trabalho andando para lá e para cá e falei assim, Jesus veio no meu coração que Jesus, ele desceu na terra, irmãos. Jesus, ele desceu na terra, não foi para nos conhecer. Que a Bíblia vai dizer que ele não precisava que ninguém revelasse qual era a natureza do homem, porque ele sabia qual era a natureza do homem. Jesus sabia Jesus, ele sabe o que pode esperar de mim e de
você, mas ele veio na terra para se apresentar. Olha para mim, olha para mim, faz do jeito que eu faço, anda do jeito que eu ando, fala da forma em que eu falo, vive da forma em que eu vivo, seja fiel. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que ele quis dizer para Nicodemos foi aquilo: Nicodemos, aleluia, viva a minha vida, e você terá realmente a verdadeira vida e a vida eterna. Irmãos, Deus tem encontrado dificuldade de abençoar crente na terra. Deus tem encontrado dificuldade de encontrar pessoas fiéis na terra. Mas eu glorifico a Deus que aqui ainda tem um povo que está se formando aqui no Ministério Cairóis, que está acreditando e entendendo que essa obra é de Deus e que nós estamos sendo recrutados, aleluia, para receber, aleluia, de Deus nessa terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É necessário nascer de novo, Nicodemos. Você poderia ter me procurado, Nicodemos, de manhã. Você poderia ter me preocupado, Nicodemos, de noite, de tarde. Mas você veio me procurar de noite. Mas eu tenho uma resposta para você, Nicodemos. É necessário nascer de novo, viver a minha vida, falar da forma que eu falo. Olha para mim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, que Deus possa nos ajudar e nos ensinar a ser fiel. Quando a gente vê um homem chamado Pedro, que passou 3 anos, João, Pedro passou 3 anos vendo o que Jesus fazia, ouvindo o que Jesus falava, vendo o que Jesus fazia, vendo a vida de Jesus. E Jesus chegou um momento que falou bem assim: olha, eu tenho que ir para Jerusalém, e lá o Filho do Homem será entregue aos homens, e os homens será escarnecido, ele será rejeitado. E aí Pedro salta na frente e fala: Senhor, mesmo que todos aí se escandalizem, te negue, Senhor, eu não vou te negar. E Jesus fala para Pedro: olha, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Irmãos, lamentavelmente nós temos vivido isso na sociedade. Muitas vezes nós trabalhamos, nós vivemos, nós convivemos em uns lugares que tem sido difícil ser crente naquele lugar, porque aquela pessoa que está à sua esquerda diz ser crente, diz servir ao Deus que você serve, mas a vida, a linguagem, não existe coerência. E lamentavelmente se cumpre a palavra que eu falei em 2 Timóteo 3,12, que o nome do Senhor é blasfemado por causa de muitos de nós. Que Deus possa nos ajudar e nos ensinar a ser fiel, porque a nossa vitória está na fidelidade. E a Bíblia nos fala que no momento, nos mostra claramente que no momento que Pedro, ele deveria honrar o nome de Jesus. Eu não estou aqui falando para você colocar uma Bíblia amarrada na cabeça. Eu não estou aqui para você, não estou aqui falando para você deixar o cabelo crescer até o pé, porque Jesus não morreu por causa de roupa. Jesus não morreu por causa de cabelo. Jesus morreu, aleluia, para que você tivesse acesso à sua palavra e à vida eterna. E Pedro perdeu aquela oportunidade de dizer: olha, eu conheço ele sim, eu sei quem ele é o Filho de Deus, eu falei e afirmo que ele é o Filho de Deus. Mas na hora da prensa, irmãos, Satanás, como diz o pregador, abaixo de Deus, Satanás, ele te conhece muito bem. Satanás, ele sabe onde você pode errar, onde você vai errar, onde você vai fracassar, onde você vai retroceder. E é necessário, irmãos, que a gente venha buscar de Deus força, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e que nós não possamos confiar na nossa força, no nosso intelecto, no nosso potencial, mas que possamos confiar no Senhor. E quando Jesus estava sendo preso ali, estava sendo levado para ser crucificado, a Bíblia nos fala que Pedro estava andando ali, acompanhando de longe, vendo tudo, aleluia, acompanhando ali. E nos conta a história que uma certa mulher chega e fala assim: ei, tu estava com ele, tu é um dele. E ele falou: ei, eu não conheço esse homem. Pedro naquela hora, naquele momento ainda não sabia o que era ser fiel. E pela segunda vez ele encontra outra, ele chega ali na beira da fogueira, começa a se aquecer, outra pessoa chega para ele e fala assim: ei, tu é um deles, eu vi você com ele. Pedro se levanta daquela fogueira e fala: ei, eu não conheço esse homem. Irmãos,
ajuda-nos a ser fiel. Os dias têm sido mal, a sociedade, o sistema, as circunstâncias têm nos convidado a ser infiéis ao Senhor, a blasfemar contra o Senhor. E quando o Senhor nos convida a ser fiel, e quando o Senhor, Ele nos convida a ser fiel a Ele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, é ser fiel também em tudo, irmãos. Glória a Deus. É ser fiel em tudo. Louvado seja o nome do Senhor. E pela terceira vez nos conta a história que agora alguém fala assim, olha, verdadeiramente, pela terceira vez, antes que o galo cante, aleluia, alguém falou assim, verdadeiramente tu és um dele. Pedro, com todas as palavras, fala, eu já falei que eu não conheço este homem. E naquele momento o galo canta. E Pedro lembra da palavra do Senhor. A Bíblia nos diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Pedro negou o Senhor quantas vezes, irmãos? Pedro negou o Senhor quantas vezes, irmãos? Agora Jesus Cristo ressuscitado se encontra com Pedro e fala, Pedro, tu me amas? Pedro fala, Senhor, eu te amo. Aí pela segunda vez, Jesus ressuscitado se encontra com Pedro e fala, Pedro, tu me amas? E ele fala, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pela terceira vez, ele fala, Pedro, tu me amas? E Pedro começa a chorar. Acredito eu que naquele momento em que ele começa a chorar, ele lembra que no momento em que ele era para ser fiel ao Senhor, ele o negou. Aleluia. Irmãos, até os demônios, nesse momento, traz uma mensagem para o nosso coração. Não se escandalize. Se você lê na sua Bíblia, no livro de Marcos, capítulo 5, versículos 6 e 7, você vai ver os demônios se prostrando diante de Jesus e falando. A Bíblia nos fala claramente, e os demônios o adorou. Os demônios reconheceu a grandeza do seu Deus, que você serve, que você o aceitou e disse, nós sabemos que o Senhor é o Cristo, nós sabemos que o Senhor é o Filho do Deus Altíssimo. A Bíblia vai nos dizer que Jesus Cristo trouxe terror para os demônios. Os demônios se assustaram quando viu Jesus. Mas detalhe, eles foram fiéis na essência quando adorou o seu Senhor, o seu Deus, o Deus o qual conta comigo e com você a ser fiel. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas muitas das vezes, irmãos, nós não queremos nos expor. Muitas das vezes nós não queremos expor. Porque se descobrir que eu sou crente, vai ficar difícil para mim. Não. A Bíblia nos diz no livro, na palavra do livro de 2 Timóteo, capítulo 3, 12, aqueles que queiram viver em Cristo padecerão perseguições. Eu tinha dito aqui no culto anterior, uma certa irmã chega para o pastor e fala, olha pastor, o senhor prega em luta, fala de luta, fala de prova, fala de dor, fala de peleja, fala de perseguição, eu não passo por isso. O pastor, infelizmente, teve que falar a verdade para ela, dizendo, irmã, é porque a senhora não é crente direito. E o pastor conhece as suas ovelhas. Não adianta você dizer ser crente aqui e sair daqui e ficar, Deus, eu quero minha vitória. Não. Que possamos viver a vida de Cristo aqui e fora daqui, para que possamos ver o inimigo com raiva entregar o troféu nas tuas mãos. É necessário que você venha ser fiel aqui e seja lá onde for, para que Deus faça o inimigo pegar o troféu e fazer entregar na tua mão e dizer, tu é vencedor, a vitória é tua, aleluia, a vitória é tua, no nome de Jesus, aleluia. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, 57, 58, diz que graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de Jesus Cristo. E nos convida a ser firme e abundante na obra do Senhor, porque nada é em vão no Senhor. Que possamos, irmãos, ter o desejo de ser fiel.
Que possamos, irmãos, falar assim: olha, eu quero participar, eu quero viver, porque eu sei que a vitória é certa em Cristo Jesus. Quando eu falo vitória, não é isso que está passando pela tua cabeça agora que você está precisando, porque Deus sabe, aleluia. Eu estou falando daquela vitória que você ainda, aleluia, nem projetou na sua mente. Eu quero falar para você daquela peleja que você vai vencer, que você ainda nem lutou, mas o Senhor está de prontidão, o Senhor está preparado para te dar vitória, porque a vitória só vem dele na peleja. Amém? Ajuda-nos a ser fiel. Ajuda-nos a nos ser fiel. E para finalizar, um certo homem chamado Simão Cirineu. Simão Cirineu. Mateus 27, 32. A Bíblia nos fala que Jesus Cristo agora subindo para ser crucificado, levando a sua própria cruz. Jesus subindo por aquelas ruas de Jerusalém. Talvez algumas pessoas foram para o centro, foram para a feira fazer compra, dizendo: gente, que barulho é esse? Que movimento é esse? Hoje Jerusalém está movimentado. Olha a movimentação. E esse homem, Simão Cirineu, ele não estava ali, ele não foi ver a morte de Jesus, ele estava passando e ele parou para ver. E a Bíblia nos fala que o soldado constrangeu ele e falou: ei, vem cá, você aí no meio da multidão, vem cá, ajude ele a levar a cruz, bota no ombro dele. Por se tratar de ser uma autoridade, ele revoltado porque ele não queria se expor. Ele, peraí, o dono da cruz, eu quero imaginar aquele homem discutindo ali com os soldados romanos, falando: peraí, eu não tenho nada a ver com isso não, eu não quero nem saber, eu não sou crente, eu não faço parte dos discípulos dele, eu não quero nem saber, você vai ajudar ele a levar a cruz. Oh, e aquele homem teve o privilégio, aleluia, aquele homem teve o privilégio de ajudar Jesus a levar a cruz, e não sabia, e não aproveitou. Aproveite as oportunidades para ser fiel. Se você não entendeu a mensagem toda até aqui, em nome de Jesus, aproveite as oportunidades da vida, que te convida a pecar, que te convida a negar, que te convida a ser infiel, que te convida a mentir, a falar bem assim: eu vou falar a verdade, eu vou honrar minha esposa, eu vou ser fiel, eu sirvo ao Deus vivo, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na tua vida. Amém? Que Deus abençoe a tua vida e que possamos juntos pedir ao Senhor: ajuda-nos a ser fiel. Amém? Porque os dias são maus. Deus abençoe a tua vida.